Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, chegando aqui com uma reflexão da palavra de Deus para o nosso coração e edificação espiritual. No livro de Salmos, de número 91 e o verso 1, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Um versículo bem conhecido da palavra de Deus, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Um verso bem conhecido da palavra de Deus. E eu estava aqui meditando, me veio essa meditação na palavra de Deus e algo falou forte dentro de mim que diz que nós não conseguimos desenvolver uma intimidade com Deus arrodeado de pessoas. Nós não conseguimos desenvolver uma conversa profunda, um conhecimento pessoal com Deus arrodeado de pessoas. Foi essa a palavra forte que falou meu coração. Aí me veio à mente este versículo, porque o versículo diz: aquele que habita no esconderijo. Não é aqueles, é aquele. Se fala de uma pessoa e não de um grupo, Aquele que habita no esconderijo, ou seja, uma pessoa só que vai para um retiro só com Deus no esconderijo do Altíssimo, ele consegue desenvolver uma intimidade com Deus. Por que esse versículo fala assim ao nosso coração? Porque existem pessoas que querem mostrar que tem intimidade com Deus, mas só no meio do povo. Num culto festivo, num culto de domingo, num culto que tem muita gente, as pessoas às vezes querem mostrar que são muito espiritual, que são muito desenvolvidos numa intimidade com Deus, enquanto que quando está só no esconderijo não ora. Enquanto que quando está só não jejuma ele e Deus, porque jejum é uma coisa entre a pessoa e Deus. A pessoa não faz isso. Ele não lê a Bíblia só. Enquanto que a Bíblia diz: aquele que habita em um esconderijo com o Altíssimo, escondido, só ele e o Altíssimo. Jejuma, ele e o Altíssimo, ele para com o Altíssimo. Lê a Bíblia, ele para com o Altíssimo. Louva, ele para com o Altíssimo. Uma coisa escondida, uma coisa íntima. É aí onde se desenvolve a intimidade com Deus. E muitas das vezes há pessoas que acham que só nas festividades, só nos cultos de domingo, só onde tem pessoas ali lendo a Bíblia é que ele desenvolve uma intimidade com Deus. E a Bíblia diz: não, ali não é momento de desenvolver uma intimidade para com Deus. É momento de nós passarmos para o povo aquilo que Deus falou com nós quando nós estávamos na intimidade. Quando estamos junto das pessoas, nós passamos para o povo aquilo que Deus falou com nós na intimidade. Mas intimidade com Deus se desenvolve só em uma vida de jejum, de oração, escondida em Deus. Quando orar, fecha a porta do teu quarto e ora teu Pai que está no céu. Aquele que lê e medita na palavra. Então, intimidade com Deus se desenvolve só a pessoa e Deus. Eis aí a diferença daquele momento onde muitas pessoas dizem: eu estou na igreja todo dia, mas não tenho uma certa espiritualidade que irmão fulano tem. Por quê? Porque essa pessoa acha que ele está desenvolvendo uma intimidade com Deus só quando está no culto, no meio das pessoas. E não, aquela outra fulana ou ciclano ali, ele tem uma vida íntima com Deus no esconderijo em casa. Ele jejuma, ele ora, ele busca, ele lê a Bíblia. Ele está no seu quarto ali falando com o Pai individual.
Eis aí o diferencial. E quando chega no meio da multidão, ele diz: Deus falou comigo. Jesus me falou, eu vou passar para você. Foi que Jesus falou quando eu estava no esconderijo. E há pessoas que não fazem isso. Só busca Deus, só lê a Bíblia, só faz alguma coisa se tiver em grupo, se tiver no culto. E no culto não é hora de se desenvolver espiritual, não. É só quando está no esconderijo junto com o Altíssimo que nós desenvolvemos uma espiritualidade a mais com Deus. Então, Jesus quer que nós tenhamos um esconderijo com Ele. Aquele que habita no esconderijo com o Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E assim, ele desenvolve uma vida espiritual profunda com Deus. E quando chegar no meio da multidão, no meio das pessoas, a gente repassa para as pessoas: Deus falou comigo assim, e eu vou dizer para vocês o que foi que Deus falou. E alguém vai olhar e vai dizer: essa pessoa andou com Deus verdadeiramente. Verdadeiramente ele andou com Deus, porque intimidade com Deus se desenvolve só e não arrodeado de pessoa. E Deus está chamando cada um de nós para essa intimidade, para esse esconderijo, para nós falarmos coisas para Ele que nós não diz para ninguém, mas Ele está disposto a ouvir as nossas orações e súplicas quando estiver só, até porque nós chamamos Ele de amigo e Ele quer que nós prove que Ele é o nosso amigo quando nós estivermos só, contando para Ele aquilo que nós não contaria para ninguém. Que Deus nos abençoe e que nós venhamos ter uma vida desenvolvida em intimidade com Deus a sós, no esconderijo do Altíssimo. Amém? Glória a Deus.